Amados irmãos e irmãs, bom dia. Hoje, terça-feira, meditaremos o Evangelho de Marcos, o capítulo 7, os versículos de 1 ao 13. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho, e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição, a maneira certa de lavar os copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: Bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas. Como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois a doutrina que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe, ainda que amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer ao pai e à sua mãe: o sustento que vos podereis receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vos transmitis, e vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da nossa salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, gostaria de refletir o Evangelho de hoje, o Evangelho de São Marcos, ao qual nos traz essa discussão entre Jesus, os mestres da lei e os fariseus. Os fariseus, como podemos ver, eles gostavam de jogar fardos pesados sobre o povo, e eles, como pregadores, aqueles que falavam das leis, eles não cumpriam aquilo com que eles falavam. As ações deles não correspondiam com as suas palavras. E Jesus os chama de hipócritas, mentirosos. Na palavra de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina de que as nossas ações elas possam corresponder àquilo que nós escutamos. O nosso testemunho é o que arrasta as pessoas para o encontro com Cristo. Já dizia São Francisco de Assis que as palavras elas até tocam as pessoas, mas o que arrastam as pessoas para o encontro com Cristo é as nossas ações, os nossos testemunhos. Jesus ele nos chama a atenção justamente disso. Nós podemos muitas das vezes falar bem de Deus, vemos vários pregadores falar muito bem de Jesus, mas é necessário que cumprimos aquilo que falamos, pois estamos sendo vistos por Jesus na nossa caminhada, e fica de alerta para nós de que as nossas atitudes, as nossas ações, elas correspondam a esse sim dado a Deus, e no decorrer da nossa caminhada possamos cada vez mais estar do lado de Deus, testemunhando, agindo, ouvindo, estando de encontro àqueles que necessitam de um auxílio, que possamos ir de encontro a essas pessoas que necessitarem da nossa ajuda, sabendo que indo de encontro a elas, estamos indo de encontro a Jesus, no doente, naquele que está desempregado, naquele idoso que precisa ouvir a palavra de Deus, que possamos também ser ouvidos para essas pessoas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.